Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Câmara cria CPI contra roubos de bicicletas. Trecho da ciclovia na curva do Calombo cede devido a vazamento da SEDAI. Exposição Tarsila e Mulheres Modernas é atração no mar. Em instantes. Olá! Os assaltos violentos a ciclistas na cidade motivaram a Câmara Municipal a criar uma CPI. A venda de peças na internet será alvo de investigação. A proposta da criação da CPI recebeu 29 assinaturas. Além de investigar denúncias de desmonte e venda de peças roubadas, a comissão vai propor medidas para aumentar a segurança dos ciclistas no Rio. A iniciativa foi motivada pela morte do médico Jaime Gold na ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas. O assassinato do médico chamou a atenção das autoridades para uma prática comum aqui no Rio: os assaltos violentos em que a vítima é esfaqueada mesmo sem reagir. Só nos 4 primeiros meses do ano, mais de 160 pessoas foram atendidas na rede municipal com ferimentos provocados por facas. A CPI deve começar assim que os 5 membros forem escolhidos. Serão 120 dias de trabalho. A proposta foi do vereador Jefferson Moura. A partir de um conjunto de denúncias da relação com várias entidades de ciclistas, nos impôs a responsabilidade de criar uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, apelidada nesse momento de CPI das Bikes, que visa não só cumprir o seu papel de investigar, de levantar esses dados, de buscar enfrentar esse problema, como tentar debater e fazer com esse processo da comissão uma dinâmica pedagógica que influencie o motorista, que influencie aquele que ocupa as ruas do Rio de Janeiro. Vazamento abre cratera na ciclovia da Lagoa. O afundamento deste trecho da ciclovia na curva do Calombo foi provocado pela raiz de uma árvore que atingiu a tubulação da SEDAI. O terreno, com característica de mangue, ficou encharcado. Nenhum pedestre ou ciclista passava no local na hora do acidente. O fornecimento de água foi interrompido temporariamente. A semana foi marcada pela campanha mundial de conscientização da tireoide. Saiba quais são os sintomas e os tratamentos na nossa entrevista especial de hoje. Doutora Rosita, os sintomas da tireoide são facilmente identificados? Não tão facilmente, porque eles podem se confundir com outras doenças. Por exemplo, o hipotireoidismo. A pessoa sente muito sono, cansaço, intestino preso. Isso se confunde com sintomas de uma pessoa que está na meia-idade. Os sintomas do hipertireoidismo, palpitação, também cansaço, podem ser sintomas numa mulher que está em pós-menopausa, um pouco de insônia. A depressão, que pode acontecer nos dois, no hiper e no hipotireoidismo, também são sintomas da mulher na pós-menopausa, de um homem com mais um pouco de idade. Então, às vezes é um pouco difícil de você identificar. Por isso que a gente recomenda que a pessoa com qualquer sintoma vá ao seu clínico e o clínico então encaminhará ao endocrinologista para fazer os exames de triagem. E quais exames são feitos para o diagnóstico da doença? O primeiro exame, o principal deles é o TSH. O TSH é o exame produzido pela hipófise, que é uma glândula que fica aqui atrás do nariz e que controla a tireoide. Então, esse hormônio atua sobre a tireoide, estimulando a produção de T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos que vão atuar no corpo todo. Quando existe o hipotireoidismo, o TSH se eleva antes que os hormônios tireoidianos se alterem. E quando existe o hipertireoidismo, o TSH diminui antes que os hormônios tireoidianos se alterem também. E a causa da doença da tireoide? A principal causa é o que a gente chama autoimune. O que é a causa autoimune? Quando você tem, por exemplo, uma infecção, entra uma bactéria no seu organismo, as células de defesa vão e atacam essa bactéria ou vírus que entrou para defender o seu organismo. Na doença autoimune, o organismo passa a não reconhecer alguns órgãos como próprios dele e passa a atacar esses órgãos. Então, no caso da tireoide, isso acontece, as células de defesa atacam a tireoide, provocando o hiper ou o hipotireoidismo, mais frequentemente o hipotireoidismo. Aqui no Rio, por exemplo, foi feita uma pesquisa sobre a prevalência de hipotireoidismo na população. O que é a prevalência? Quantas pessoas, qual o percentual de pessoas que tinham hipotireoidismo? E nas mulheres, principalmente, foi muito elevado, 13%, em torno de 13% das mulheres tinham, menos um pouco de homens. Essas doenças autoimunes, elas têm tendência a acontecer mais nas mulheres.
E isso levou, inclusive, em outras partes do mundo, isso acontece também, no mundo inteiro, isso levou as sociedades do mundo inteiro a recomendar que acima de 35 anos, é a idade onde as doenças autoimunes acontecem mais, que todas as pessoas com mais de 35 anos sejam investigadas para hipotireoidismo, e principalmente as mulheres. E se as pessoas que sofrem desses distúrbios não se tratarem, quais são as consequências mais graves? Em ambas, as consequências podem ser muito graves. No hipertireoidismo, por exemplo, pode chegar a ocorrer a crise tireotóxica, que é a descompensação máxima do hipertireoidismo, necessitando internação, com compensação inclusive cardiológica. E no hipotireoidismo, apesar de aqui no Rio, em lugares mais quentes, não ser tão frequentes, mas em lugares frios, levando até ao coma mixedematoso, que é a descompensação máxima do hipotireoidismo. E mesmo na ausência dessas descompensações máximas, a pessoa fica com uma qualidade de vida muito ruim. Então, você imagina a pessoa com hipotireoidismo, ela sem disposição para trabalhar, com sono o tempo todo. A pessoa com hipertireoidismo, ela come muito, mas está sempre emagrecendo, não tem forças para trabalhar também. Então, a qualidade de vida é muito ruim. Por isso, eles precisam ser tratados precocemente. E essa doença tem cura? Cura não, mas tem um controle muito bom. E para as pessoas que sofrem dessa doença, o que a senhora aconselharia? O meu conselho é o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia preconiza. Não só para quem já sofre do distúrbio, né, que procure o seu endocrinologista para administrar o tratamento adequado, mas que também as pessoas que tenham sintomas, e no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia há uma orientação sobre esses sintomas, que procure o endocrinologista, ou procure o seu clínico para que ele o encaminhe ao endócrino para receber o tratamento adequado. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a você. No próximo bloco, exposição homenageia mulheres modernas nas obras de Tarsila do Amaral. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Câmara Municipal entra na campanha de vacinação contra a gripe. Prazo para se imunizar foi prorrogado até o dia 5 de junho nos postos de saúde e nas clínicas da família. A gripe não escolhe sexo ou idade. A campanha de vacinação contra a gripe realizada pela Secretaria Municipal de Saúde chegou à Câmara Municipal do Rio. A iniciativa foi da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, presidida pelo vereador Dr. Gilberto. Campanha de vacinação tem data para acabar, mas o cidadão tem que estar atento. O vírus da gripe não marca data no calendário. O objetivo da SMS é vacinar 80% da população-alvo, o que equivale a cerca de 1.200.000 pessoas. Até agora, já foram cerca de 900 mil vacinados. A coordenação da vacinação contra a influenza organizou a campanha por grupos prioritários. Que são os profissionais de saúde, as gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, mulheres que tiveram nenéns até 45 dias, as crianças menores de 5 anos e os portadores de doenças crônicas. Michele Farias é enfermeira e uma das responsáveis pela imunização. Ela vai ter mais trabalho e a campanha foi prorrogada até junho. Isso, até o dia 5/6, em qualquer posto de saúde. Exposição homenageia mulheres modernas através da obra de Tarsila do Amaral e de outros artistas renomados. Do final do século XIX até hoje, mulheres de diferentes movimentos artísticos foram protagonistas de momentos importantes da história mundial. Suas atuações revolucionárias ou discretas foram centrais para a transformação do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro. O ponto de partida são as mulheres do século XIX, que ficavam restritas ao ambiente doméstico e viam o mundo através da janela. Mas são as obras da Tarsila do Amaral que conduzem a exposição. A paulistana viveu no Rio e retratou a cidade como carro-chefe para falar não apenas de arte, mas de figuras femininas. Ao lado de Anita Malfatti, foi uma das primeiras mulheres a fazer parte do modernismo. Só da Tarsila, são 35 obras que estão expostas. Acho que é porque Tarsila representa muito o papel, a mudança do papel da mulher. Tarsila é uma das modernistas mais importantes do Brasil, apesar dela não ter participado efetivamente da Semana de 22. E
A Tarsila é uma pessoa muito conhecida nas artes plásticas, então a gente quis trazer essa importância da mulher nas artes visuais para a exposição e resolveu homenagear a Tarsila. O teatro de revista contribuiu para a desconstrução do mundo puritano em que viviam as mulheres. Elas passaram a utilizar o próprio corpo para questionar a ordem patriarcal da sociedade e assumir posições. E essa audácia feminina interferiu no poder do país. Nesse quadro, O Sonho de Getúlio, o então presidente, aparece pequenino, esmagado pela vedete Virgínia Lane. Na exposição estão mulheres que ajudaram a construir um novo Rio. Elas movimentaram a cidade com a criação do Museu de Arte Moderna. E depois, mesmo com a cidade não sendo mais a capital federal, ajudaram na reestruturação do aterro do Flamengo, como foi o caso de Lota de Macedo Soares. A política permeia a exposição. A mostra reúne fotografias e recortes de jornais para contar a história de mulheres que foram às ruas para lutar por seus direitos, como a militante comunista Olga Benário, Pagu, a primeira presa política do país, a Major Priscila de Azevedo, primeira comandante mulher de uma unidade de polícia pacificadora, e Gabriela Leite, ex-prostituta que lutou pelo direito da classe. Na música, as mulheres são representadas pelas divas do rádio que ainda despertam a atenção do público. Também estão aqui as tias do samba e as primeiras bailarinas do municipal. A bailarina Angel Viana ganhou destaque, já que ela ajudou a modificar a dança contemporânea nacional. As grandes atrizes também estão presentes, como Ruth de Souza e Fernanda Montenegro. E é claro que não poderia faltar as vencedoras olímpicas. Mas para falar de mulher, a moda e revistas femininas não poderiam ficar de fora, é claro. Num dos ambientes, a palavra de Clarice Lispector toma conta e dialoga com outras artistas. Na exposição Tarsila e Mulheres Modernas, que está em cartaz no Museu de Arte do Rio. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!